Muitas pessoas se perguntam se existem registros antigos egípcios que mencionem o Êxodo, as pragas no Egito e a libertação do povo hebreu, ou seja, a saída dos semitas do território egípcio. A resposta é sim. Há alguns documentos que aparentemente oferecem evidências arqueológicas de época. Neste vídeo, quero apresentar o famoso Papiro Ipuwer, que descreve as pragas no Egito e a libertação dos escravos que deixaram o país. Portanto, fiquem atentos para mais vídeos no canal sobre o Papiro Ipuwer e as pragas no Egito. O evento mais significativo do livro do Êxodo é, sem dúvida, a libertação do povo de Israel do Egito, marcada pelas 10 pragas que assolaram os egípcios e a abertura do Mar Vermelho. Diversas cronologias foram propostas para a data do Êxodo e a saída dos hebreus do Egito. A mais conhecida sugere uma data em torno de 1290 a.C., mas essa teoria foi questionada e já não é amplamente aceita. Isso se deve, em parte, a novas interpretações do texto bíblico e descobertas arqueológicas que mostram a presença de Israel em Canaã por volta de 1200 a.C. A cronologia mais alinhada ao relato bíblico situa o Êxodo em meados do século XIV a.C., há aproximadamente 3.450 anos. Um antigo documento, conhecido como o Papiro Ipuwer, escrito em hierático egípcio durante a 19ª dinastia, encontra-se atualmente no Museu Nacional de Antiguidades, em Leiden, Países Baixos. Este papiro, que contém as advertências de Ipuwer, é uma obra literária incompleta e tema de debate acadêmico. O Papiro Ipuwer é um dos documentos mais controversos, pois menciona pragas que ocorreram no Egito, a fuga dos escravos e o rio Nilo transformado em sangue, eventos que estão intimamente relacionados com o relato bíblico do Êxodo. A descoberta do Papiro Ipuwer ocorreu na primeira metade do século XIX, em um período em que muitos artefatos egípcios antigos foram encontrados, muitas vezes por comerciantes ou estudiosos em busca de lucros rápidos. O Papiro Ipuwer foi encontrado por esses comerciantes inexperientes que o venderam para Giovanni Anastasi, cônsul da Suécia e Noruega no Egito, em 1828. Anastasi, então, vendeu o papiro para o governo holandês. Em relação ao Papiro Ipuwer, que é na verdade um poema, o nome Ipuwer era bastante comum no Egito durante a 18ª dinastia e até mesmo em períodos anteriores, como por volta de 1850 a.C. e 1145 a.C. Isso faz com que o nome Ipuwer seja relevante para o período do Êxodo dentro de uma cronologia mais precisa. No texto, Ipuwer lamenta que o mundo tenha se virado de cabeça para baixo. Uma mulher que não possuía uma caixa agora tem móveis. Uma jovem que antes via seu reflexo na água agora tem um espelho, enquanto um homem que era rico agora está em trapos. Ele apela ao Senhor de tudo, um título atribuído tanto ao rei quanto ao deus Sol, Ra, para destruir seus inimigos e lembrar suas obrigações religiosas. Isso ressoa com a situação do Êxodo, quando muitos egípcios se rebelaram contra suas divindades, uma vez que estas não os protegeram durante as pragas. O texto a seguir oferece uma descrição vívida da desordem. Não há mais respeito pelas leis, e até mesmo o sepultamento do rei na pirâmide foi profanado. O poema continua lembrando dias melhores, até ser interrompido abruptamente, pois falta a parte final do papiro. É possível que o poema concluísse com uma resposta do Senhor de tudo, ou uma profecia sobre a chegada de um rei poderoso que restauraria a ordem. Mais adiante, lerei outros trechos do Papiro Ipuwer para fornecer mais informações sobre este intrigante documento. Agora,
discutindo a linha do tempo em torno do papiro Ipuwer, foi datado para não antes da 19ª dinastia egípcia, por volta de 1250 a.C. Isso significa que o papiro foi produzido durante este período e, segundo especialistas, pode refletir eventos de um passado mais distante. Embora alguns sugiram que o texto se refira a acontecimentos muito anteriores, como em torno de 1800 a.C., essa teoria é pouco provável, já que o papiro foi criado em 1250 a.C. Portanto, pode se referir a tempos antigos, mas não tão remotos como alguns sugerem. Falando sobre a relação entre o papiro Ipuwer e o relato bíblico do Êxodo, o papiro tem sido frequentemente mencionado na literatura popular como uma possível confirmação dos eventos descritos no livro do Êxodo, principalmente devido à sua referência de que o rio é sangue. O papiro descreve a transformação do Nilo em sangue durante uma praga no Egito, junto com frequentes referências a servos e escravos que fugiram do país. Contudo, a maioria dos estudiosos não concorda que o papiro Ipuwer retrate o período do Êxodo ou as pragas descritas no relato bíblico. Muitos arqueólogos e egiptólogos rejeitam essa associação principalmente porque a visão tradicional situa o Êxodo no reinado de Ramsés II, o que consideram incorreto. Na realidade, o faraó que teria enfrentado Moisés e resistido às pragas não seria Ramsés II, mas Tutmés III, com a participação de seu pai, Tutmés II. Este último teria sido o faraó que ordenou a morte dos bebês, enquanto Tutmés III teria confrontado Moisés, Deus e as pragas no Egito. À medida que mergulho mais fundo no papiro Ipuwer, trago uma comparação exclusiva entre este documento e o relato do Êxodo de Moisés. Lerei vários trechos do papiro Ipuwer em paralelo com o livro do Êxodo. Aproveitem o conteúdo, que apresenta fortes indícios da existência do Êxodo. O papiro Ipuwer descreve: a praga está em toda a região, sangue por toda parte. Certamente o Nilo transbordou, mas ninguém quer cultivá-lo. Muitos mortos foram enterrados no rio, e a corrente parece um túmulo. Com certeza o rio está tingido de sangue, e quando alguém tenta beber, afasta-se devido ao cheiro. Esta é nossa água, esta é nossa felicidade. O que faremos a respeito? Tudo está em ruínas. Agora, comparemos com o livro de Êxodo 7, 20 e 21 e o versículo 24. E todas as águas do rio se tornaram sangue. Os peixes que estavam no rio morreram e o rio cheirava mal. E os egípcios não podiam beber a água do rio e havia sangue por toda a terra do Egito. Os egípcios cavaram poços ao longo do rio para beber, pois não podiam beber a água do Nilo. Em paralelo, o papiro Ipuwer declara: certamente palavras mágicas e feitiços foram descobertos nas câmaras sagradas. Os encantamentos e sortilégios foram ineficazes, pois são repetidos pelo povo. Vejamos agora Êxodo 8, 18 a 19. E os magos também tentaram produzir piolhos com seus encantamentos, mas não conseguiram. Note-se que na praga dos piolhos, os poderes dos magos perdem sua eficácia. Eles tentaram reproduzir a praga, mas foram incapazes de continuar. O papiro Ipuwer ainda descreve: certamente portas, colunas e muros são consumidos pelo fogo. Toda a casa real está sem seus servos e escravos. Havia cevada e trigo, as aves e peixes tinham linho fino, bom cobre e óleos. Os habitantes dos pântanos estão protegidos. As pessoas se alimentam da erva arrastada pela água. As aves não encontram grãos nem pasto. A cevada pereceu em todas as estradas. Essa descrição reflete o caos causado pelas pragas no Egito, com a terra devastada e recursos naturais escassos, semelhante ao que é descrito no Êxodo sobre a destruição e sofrimento no Egito.
Agora, observe a surpreendente semelhança com a praga da chuva de granizo ardente mencionada em Êxodo 9, 23 a 25. Desceu fogo sobre a terra e houve granizo e fogo misturados. O granizo atingiu toda a terra do Egito, tanto homens quanto animais, feriu toda a vegetação e quebrou todas as árvores do campo. O papiro Ipuwer também menciona que o dia não amanheceu, o que se alinha com o relato em Êxodo 10, 22. Houve uma densa escuridão em toda a terra do Egito durante 3 dias. Sobre a praga dos primogênitos, o papiro Ipuwer descreve: certamente os filhos dos grandes foram jogados contra a parede, certamente os filhos dos nobres foram abandonados nas ruas. Certamente a população diminuiu, e quem enterra seus irmãos está em toda parte. Há um lamento misturado com tristeza por toda a terra. Agora, observe a semelhança notável entre o livro de Êxodo e o relato no papiro Ipuwer. Em Êxodo 12, 29 está escrito: feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que estava no trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na prisão, e todo o primogênito dos animais. E houve um grande clamor no Egito, pois não havia casa onde não houvesse um morto. Note a conexão entre esse grande clamor e o lamento mencionado no papiro Ipuwer, coincidindo exatamente com o que Êxodo descreve sobre a morte dos primogênitos. Por fim, há algo muito interessante no papiro Ipuwer, que menciona: certamente ouro, lápis lazuli, prata, turquesa, cornalina e bronze são colocados ao redor dos pescoços das escravas. Isso contrasta com Êxodo 12, 35. Assim saquearam os egípcios. De acordo com alguns estudiosos, o papiro Ipuwer está, de fato, em harmonia com as pragas do Êxodo e faz uma referência significativa ao texto escrito por Moisés. Do meu ponto de vista, é muito provável que o texto Ipuwer seja uma cópia de um diário da época do Êxodo, encontrado em alguma biblioteca da época ou na casa de um bibliotecário. Considerando que os egípcios veneravam e respeitavam a história e a literatura como parte do culto aos deuses, é possível que o papiro Ipuwer, datado de 1250 a.C., seja uma cópia de um texto mais antigo, de cerca de 1444 a.C., período das pragas no Egito, ou 1447 a.C., uma vez que o nome Ipuwer era comum na 18ª dinastia. Em minha humilde e sincera opinião, o papiro Ipuwer serve como uma prova significativa da existência do Êxodo e das pragas no Egito, representando uma valiosa relíquia arqueológica da egiptologia que valida a existência de Moisés e os eventos das pragas no Egito. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo. Que Deus os abençoe e nos vemos em breve.